tarde, terça-feira, chegando aí, Falando Nisso, em mais um dia do nosso direito, né? Com certeza, um dia onde a gente aprende bastante, né, Solange Moraes? A cobrar os nossos direitos. Eu sou a rainha da reclamação. É verdade. Tudo bem com vocês aí de casa? Começando mais uma terça-feira aqui no Falando Nisso. E não esqueça que você pode tirar todas as suas dúvidas através do nosso portal mais acessado. É o Ligue Band. Vamos lá. É o 9711-1313, opção 1 para Falando Nisso. 2, você deixa a sua pergunta gravada. Não se esqueça que está chegando o dia do sorteio ao vivo aqui no Falando Nisso da mega promoção Pedro Mariano para curtir o show do Bon Jovi em São Paulo. E é muito fácil. É muito fácil. Para você participar, você só precisa ligar no 9711-1313. Opção 1 para Falando Nisso, depois 1 para concursos e diga por que você merece assistir o show do Bon Jovi em São Paulo. A resposta mais criativa e de convencer eu e Solange Moraes vai curtir o show, né? O sortudo vai faturar caravana completa. Exatamente. Ônibus. O sorteio vai ser ao vivo aqui no Falando Nisso. Segunda-feira, dia 4, que já acabou o horário eleitoral, com a graça de Deus. Deus é Pai. Pacote completo, ônibus, serviço de bordo, o ingresso, né? E a camiseta exclusiva do Bon Jovi. É a caravana da Lloyds. Não perca tempo, vai ligando. Pois é, o sorteio vai ser ao vivo, né? Pedro Mariano, diga lá que dia é hoje no nosso intrépido momento cultural. Félix. Solange Moraes, hoje é dia da liberdade de expressão. Aliás, coisa que querem tirar de nós. Ah, é? Pobres mortais da imprensa, né? É. Pena que não podemos falar tudo aqui. Pedro Mariano, né? é que eu não posso soltar o verbo. Ainda não, né? E hoje é dia do dinheiro. Tá coçando a mão, Solange? Dinheiro na mão é vendaval. É vendaval para político, porque no bolso do povo não para, viu, Pedro Mariano? E aqui no Falando Nisso, a gente vai falar justamente sobre dinheiro, mas é aquele dinheiro que fica como herança. Afinal de contas, quem tem direito a receber um dinheirinho quando alguém vai dessa para melhor? Vamos saber tudo isso agora na hora do seu direito. Existem muitas discussões e muitas brechas na lei. A gente sabe que herança geralmente é de família para família. Sim. Mas, por exemplo, os homoafetivos, que é o termo correto hoje em dia, né? As pessoas do mesmo sexo que têm uma união. Será que elas podem receber herança do parceiro ou da parceira? Direito, né? Vamos saber com o doutor Gustavo Vantini, que está aqui com a gente mais uma vez. Prazer em recebê-lo novamente, doutor Gustavo. Prazer. O próximo programa vai ser mais longo e eu prometo para o senhor, eu não sou candidata de nada. Por favor. Por favor, doutor Vantini. A primeira pergunta que eu faço é justamente essa, doutor Vantini, que eu fiz na abertura. A gente sabe que herança, às vezes o papai, o vovô, se foi, etc e tal, a gente vai falar isso com mais detalhes, mas as pessoas que hoje têm uma união estável e são pessoas do mesmo sexo, são os homoafetivos que vivem hoje debaixo do mesmo teto. Se uma das partes, se um parceiro ou uma parceira se for, o outro lado pode receber uma herança? Pois bem, pode. Pode, mas com certas cautelas prévias que devem acontecer. Bom, vamos primeiro distinguir duas coisas que costumam se confundir muito quando se fala em herança. É a parte que a gente fala da meação e aquilo que é realmente herança. Por exemplo, se você tem uma relação homoafetiva, como um casamento que efetivamente existe, ou uma relação de companheirismo, aquele patrimônio que foi adquirido na constância dessa relação é um patrimônio, se ele foi construído com um esforço comum de ambos, ele é dos dois. Então metade ou a proporção que se prove que seja comum deles deve ser separado, porque já é daquele que era o companheiro, a esposa ou o companheiro homoafetivo. A parte cabente à herança, aquilo que é daquele falecido, esta sim será objeto da sucessão, será objeto da sua transmissão aos seus herdeiros. O companheiro homoafetivo, ele só vai ter direito a essa sucessão se o companheiro falecido tomou a cautela, antes do falecimento, de elaborar um testamento. Aí ele poderá ser, sim, inserido na sua sucessão. A família não tem como contestar esse tipo de testamento? Depende da forma como ele é feito, mas a princípio, se ele for regularmente constituído, e normalmente se lavrado em cartório, não há por que se obstar essa sucessão. Ok, doutor Vantini, como deve ser feito a partilha dessa herança? 50% para cada um ou tem um espertinho que quer tirar os 70% a mais? Como você na Mega Sena. Então, vamos entender. Aquilo que é herança, ou seja, sim, você imagina marido e mulher.
ok? São casados sob o regime da comunhão parcial de bens, que hoje é o regime legal, é o que se mais tem hoje, né? Aquele patrimônio que foi constituído durante o casamento, ou seja, toda aquela convivência, como diz, 50% é da esposa e 50% é do marido. Na hora que você leva isso para o inventário, que vai fazer lá a identificação do patrimônio e a divisão, 50% já é do marido ou da esposa, do cônjuge. Do cônjuge. Isso sai fora, é a chamada meação. Aquilo que seria do falecido, este sim será objeto de herança. E aí você tem uma ordem legal e as proporções definidas por lei. São os filhos? Então, a sucessão hereditária, por ordem legal, ela se faz para os descendentes, ou seja, e sempre em classes. Primeiro os filhos, na ausência dos filhos, os netos, e assim sucessivamente. Se não tiver descendentes, você parte para a linha ascendente. Sempre as mais próximas, em detrimento das mais remotas. Ou seja, se você tiver pai e mãe, ou pai ou mãe, você para nesta classe. E assim sucessivamente, avós e por aí vai. Na terceira colocação vem o cônjuge sobrevivente. Então o cônjuge é herdeiro também. Então na ausência de descendentes e ascendentes, vem o cônjuge. Mas explicitamente com respeito à esposa, então esta, por lei, em função do novo Código Civil, teve uma condição privilegiada, passou a ter uma condição privilegiada. Qual é? Ela passa também a concorrer com a herança junto com os filhos e também junto com os pais, dependendo da ordem que se faz. Se imaginar, com os filhos, sim, ela vai receber a mesma proporção que caibam aos filhos, nunca essa proporção sendo inferior a ela a 1/4 dessa parte da herança. Ela pode abrir mão? Ela pode abrir mão. E repassar aos filhos? Qualquer um dos herdeiros, como isso é um direito disponível, porque ela trata de patrimônio, qualquer pessoa pode abrir mão disso. Ok, agora quando a gente fala em filho, a gente sabe que hoje em dia é muito comum alguns casais terem filhos fora do casamento ou filhos de um primeiro ou segundo casamento. Como é que fica essa divisão de bens? Então, vamos entender o seguinte, a partir da Constituição de 1988, não há mais distinção de tipos de filhos. Filho é filho em qualquer circunstância. Ou seja, o filho vai herdar o patrimônio do seu pai, do seu ascendente, em detrimento de qualquer outra classificação. Ele não vai ser diferenciado por ser fora do casamento ou dentro do casamento. Não há esse tipo de discriminação. Desde que reconhecida a paternidade. O direito ao reconhecimento da paternidade, porque sem isso ele não é filho, né? Então ele precisaria adquirir essa condição para poder reclamar algum direito. A gente teve uma história bem conhecida que foi a do Pelé, né? Com a filha hoje já falecida Sandra, que foi vereadora em Santos, que ele não quis reconhecer, ela teve que entrar na justiça para reconhecimento da paternidade, aí sim ter direito sobre algum bem aí do Pelé. Quer dizer, a pessoa que não tem o registro ainda do filho e quer brigar por esse direito de paternidade, ela pode fazer isso mesmo num processo que esteja correndo de herança? Sim, pode. E inclusive pedir a reserva desse quinhão enquanto isso não acontecer. Tá vendo, Felipe? Doutor, e que casos... Cuidado, hein, Felipe? Você que vira o zoinho fora de casa. Em que casos o cônjuge fica com a herança toda? Em que caso ele fica com a herança toda? É aquilo que eu lhe falei. Se não tiver descendentes e se não tiver ascendentes, ele vai ser o único herdeiro. E se houver um testamento, vamos supor, eu tive um casamento com 5 filhos e um outro casamento com 5 filhos também. Esses 5 filhos, se eu colocar no testamento para eles não receberem, eles não recebem? Recebem. Recebem? Vamos explicar o seguinte, então vamos lá. Sucessão legal é essa que eu falei. Sim. Por força de lei, descendentes, ascendentes, cônjuge sobrevivente e depois os chamados colaterais. Seriam os irmãos, tios, primos, enfim, até o 4º grau. Depois do 4º grau não se sucede mais. Quem recebe a herança é o município. Mas que coisa mais esquisita, Até o 4 fica para o município. Antigamente ficava para o Estado, hoje fica para o município. Agora, a pergunta que não quer calar, doutor Vantini, a gente sabe que esse é o país do cheio de impostos, né? Imposto para isso, imposto para aquilo. Herança paga imposto? Herança paga imposto. Hoje a alíquota ela é estadual, então cada estado tem o seu perfil de alíquota. Em São Paulo, a herança é tributada em 4% do seu valor da herança, não de todo o patrimônio. Vamos lembrar que aquilo que é ameação está fora dessa tributação. Então, herança espécie. E esse é um outro ponto que você destacou. Quando você fala em deixar ou abrir mão da herança em favor dos filhos, precisa tomar cuidado, porque se for um ato de doação, também vai incidir 4% de imposto em cima disso.
Pedro Mariano, dinheiro na mão é vendaval, só não é no nosso. Dinheiro na mão é vendaval. Paradinha, Solange, depois Você dessa, tem hein? ideia de quantos impostos nós pagamos hoje em dia? Pegadinha, assim. Não tem, mas é muito. É muito, né, doutor? Dói no bolso. Vamos lá, Felipe, que Vamos dói. fazer uma paradinha aqui no Falando Nisso, né, Solange, para respirar. Já já a gente volta com Segurança 24 Horas sobre um sequestro relâmpago de uma esposa de um empresário aqui de São José dos Campos. É só um instante, a gente volta já já.